Olá, nesse vídeo queria na verdade compartilhar com vocês um pouquinho desse processo, tá? Da criação, da construção das personagens. Mas antes de olhar para as personagens de forma isolada, né? Por exemplo, quem é a Daniela dentro do meu romance, quem é o Francesco dentro do romance, assim como o Gustavo ou a Regina, né? Na verdade, olhar é, um pouquinho mais amplo, né, em relação a quem é o protagonista, né? Quem vai ser o co-protagonista nessa história, tá? E depois, né, o antagonista, tá? E aí eu não posso deixar de lado que vou ter, né, dentro dessa história, bastante coadjuvantes, tá? E figurantes, né? E qual é o peso deles? Tá? Então foi um processo bem bacana, porque mesmo ele tendo, na verdade, um peso pequeno, ele fez um papel importante, ele não está ali dentro da história à toa, né? Por mais que ele tenha feito uma pequena fala com uma das duas personagens principais, ele deixou um posicionamento, né? Ele deixou uma forma de olhar, vamos dizer assim, o mundo, ele deixou uma mensagem para que as personagens pudessem, na verdade, refletir, assim como, né, o leitor pudesse refletir sobre um ponto de vista, uma perspectiva diferente, né, e pudesse seguir então a história juntando essas informações, tá? Então, eu queria, na verdade, compartilhar com vocês isso, né? Por eu vir de outra área, né? Então, tudo é novidade. Então, é, entendendo, né, o papel de cada um, eu pude agora ver o texto já finalizado, né? Fiz as contas para saber, né? Eu trabalhei ali com 32 personagens. Então, umas que eu vi que eu comecei com elas de forma tímida e eu vi que elas foram crescendo dentro da história. Isso foi um outro ponto de vista muito legal, né? Que eu achei bacana, porque quando a gente cria já mais ou menos com duas personagens, a gente sabe que elas, né, vão ser ali o carro-chefe. Mas quando você vê que tem personagens que aparentemente elas iniciam de uma forma e que a gente vê que a gente pode explorar ela um pouquinho mais e ela ganha espaço dentro do livro, ou seja, trazendo um outro olhar, trazendo, né, uma outra percepção, também foi muito legal isso, né? Tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Essa construção aí é, dentro da história e do romance Um Caminho para Amar, tá bom? Então, obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.